Hoje o assunto é o seu intestino, mais propriamente os seus gases. Gente, esse é um assunto fascinante. A ciência hoje em dia já explorou muito e ainda tem muito a explorar sobre espécies que moram com a gente no nosso intestino, desde que a gente nasce, que vão persistir para o resto da nossa vida. É isso mesmo, estou falando da microbiota, esse grande volume e número de diferentes bactérias que moram com a gente e interagem com o nosso organismo, o nosso metabolismo, especialmente com a nossa resposta imunológica e também com o nosso comportamento. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas questões, que são extremamente complexas, mas é interessante eu contar um pouquinho para vocês, antes de falar dos gases e da dieta, como que se constitui essa família no nosso intestino e as questões mais importantes relacionadas à saúde intestinal. Primeiro é importante a gente entender que a gente nasce estéril e a gente adquire bactérias quando a gente nasce da nossa mãe e também com interações com o nosso meio ambiente, com familiares, com animais de estimação, com colocar a mão no chão e colocar na boca, enfim, a gente nos primeiros momentos da nossa vida, até os 18 meses, existe uma necessidade do nosso intestino, primeiro, receber uma quantidade, qualidade de bactérias saudáveis da nossa mãe e depois interagir com bactérias no nosso ambiente para que o nosso sistema imunológico possa aprender aquilo com o que nós podemos conviver, que são bactérias não nocivas, e aquilo que nós devemos estar alertas como organismo a partir da interação de bactérias que a gente chama de patogênicas, ou seja, que vão nos deixar doentes. Então, o nosso sistema imunológico ele precisa aprender o que é nosso, o que não é nosso, o que é nocivo e o que não é nocivo. Se não fosse assim, só de respirar, o meu sistema imunológico já não saberia o que é isso que eu estou respirando e poderia provocar uma reação imunológica violenta, provocando uma inflamação, por exemplo. Ou qualquer coisa que eu comesse poderia desencadear um processo inflamatório, porque o meu sistema imunológico não saberia reconhecer direito o que é saudável e o que não é. Essa é uma área da nutrição fascinante, bastante complexa. Infelizmente não dá pra gente abordar num vídeo muito pequeno. E o assunto hoje é um pouco adiante desse processo de aprendizado do nosso sistema imunológico a partir das bactérias que moram conosco e das interações com o nosso ambiente. Uma das interações com o nosso ambiente que pode alterar o funcionamento desse grupo de bactérias que está no nosso intestino e também contribuir para a nossa saúde ou não é o tipo de alimento que a gente consome. Então, resumindo, a gente tem uma família de bactérias que vem das interações primeiro com a nossa mãe, que até depende do tipo de parto que se teve, por exemplo, se é cesariana ou o parto natural, e aí por diante das interações que a gente tem com o meio ambiente. Agora, como adultos, algumas coisas podem alterar transitoriamente essas bactérias que estão no nosso intestino ou alimentar, vamos dizer assim, favoravelmente algumas bactérias mais saudáveis que outras, ou equilibrando melhor esses grupos diferentes de bactérias que a gente tem no intestino. Já se sabe que, analisando a característica da população de bactérias de diferentes indivíduos, encontra-se algumas diferenças do tipo mais predominante de bactéria. Então já se localizou um tipo mais predominante de bactéria em intestino de obesos, por exemplo. Um tipo mais predominante de bactéria em pessoas que têm doença inflamatória intestinal. E assim sucessivamente. O importante é dizer que é muito difícil você manter uma família ou várias famílias de bactérias em equilíbrio ou mudar esse equilíbrio se você não mantiver hábitos alimentares saudáveis todos os dias. Isso quer dizer o quê? Que você não consegue mudar aquilo que já se estabeleceu quando você nasceu e ao longo dos primeiros meses de vida. Mas você consegue melhorar a convivência entre essas bactérias e favorecer o crescimento de algumas mais saudáveis e trazer um equilíbrio para essa população imensa. Para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de 2 quilos de bactérias no nosso intestino.
Bom, dito isso, vamos falar dos barulhos. Eu lembrei de falar isso, aliás, eu me empolguei em falar isso para vocês quando eu gravei o vídeo em que eu falava do ciclo circadiano e que o nosso intestino acorda de manhã, ele está mais ativo de manhã, faz barulho, faz aquele burburinho, indicando que ele está se movimentando. Agora eu vou falar de um outro barulho que não é esse burburinho, é o barulho dos gases que são produzidos quando a gente se alimenta. Bom, deixa eu explicar uma coisa. Os gases são parte do nosso metabolismo. Eles são resultado da alimentação dessas bactérias. Elas se alimentam de alguns nutrientes que nós consumimos e, como resultado, formam gases no nosso intestino. Agora, existem diferentes tipos de gases que vão indicar a qualidade da sua alimentação. Segura aí que nós vamos falar disso e é muito interessante. Bom, vamos lá. Se eu tenho uma alimentação equilibrada, nutricionalmente, eu tenho uma saúde intestinal melhor. E o meu intestino, de certa forma, nos avisa em relação a esse equilíbrio entre os nutrientes ou não. Se eu tenho muitos gases, cólicas, dores abdominais, que eu preciso sair de um ambiente social, por exemplo, para não me constranger diante dos meus colegas, alguma coisa não vai bem. Esse alguma coisa não vai bem pode ser simplesmente porque você comeu alguma coisa muito diferente que você não estava habituada e cometeu algum excesso, ou pode ser alguma coisa mais constante. Então ele vai nos avisar da importância de mudar a alimentação porque alguma coisa não vai bem. Bom, nós temos dois tipos de bactérias com relação o tipo de alimento, vamos dizer assim, que elas processam, que elas consomem. Existe um grupo de bactérias que se chama bactéria metanogênica e outro grupo que é conhecido como bactéria sulfidogênica. Se você consome bastante fibras solúveis e insolúveis, que são fibras que formam mais gel, como por exemplo a pectina da maçã, que pode até formar geleia e de outras frutas, ou fibras mais duras, por exemplo aquela fibra dura do trigo integral e outras fibras duras também. Uma fibra mais molinha, que tem as duas, né, em grande quantidade, a insolúvel e a solúvel, é a aveia, porque ela tem o grãozinho mais duro, mas se você fizer um mingau, ela faz um gel. Então, na alimentação, a gente tem a mistura dessas duas fibras. O alimento pode ter um pouquinho mais de uma ou um pouquinho mais de outra. Quando a gente compra no mercado uma fibra isolada, por exemplo, você compra lá semente de linhaça, aí você está comprando um produto especificamente mais duro, com a fibra mais dura e solúvel, mas também tem fibra solúvel. Agora, quando a gente compra no mercado uma fibra em gel, que vem numa latinha para você melhorar o trânsito do intestino, e aí nesse caso é uma fibra solúvel na maior parte das vezes, você está comprando um produto isolado. E aí a gente chama de fibra funcional. São nomes que a gente usa para diferenciar essas coisas, mas de fato todas as fibras são importantes para a nossa saúde. Quando você tem gases barulhentos e que não tem um cheiro muito desagradável, o teu intestino está sinalizando que bactérias metanogênicas estão se alimentando de fibras saudáveis que você consumiu. Que vem de onde? Que vem dos vegetais. Vegetais folhosos, hortaliças, frutas, que tem uma quantidade grande dessas fibras. Então, fazer um pum barulhento e não muito com um cheiro não muito ruim, mas né, ainda com algum cheiro, significa que você está fermentando o carboidrato, porque a fibra é um carboidrato, só que é um carboidrato que as nossas enzimas digestivas não conseguem processar. Então, quem processa as fibras são as nossas bactérias. Então, as bactérias do intestino interagem com a gente de forma saudável. Então, ok, se você fizer uns punzinhos barulhentos de vez em quando, tá tudo bem, porque significa que você tem um consumo de fibras. Agora, sempre na nutrição, gente, a gente tem que trabalhar com equilíbrio. Se você começa a ter muitos gases barulhentos, altos e que te dão até dor abdominal e cólica e distensão abdominal, ou seja, você incha a tua barriga, significa que você está exagerando nas fibras. Ou melhor, pode significar, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque fala-se com muita irresponsabilidade sobre nutrição.
Quando você tem muitos gases de dores abdominais, você tem que procurar um médico que pode não ter relação com essas fibras e ter relação com outro problema que você possa estar enfrentando o teu organismo nesse momento, ok? Então, quando eu falar pode ser a fibra, não significa que você deve entender que tudo é a fibra e que você não deve prestar atenção nos sinais que o teu organismo dá. Fique bem claro isso, gente. Responsabilidade com o seu corpo. Ok. Supondo que você avaliou, já fez uma avaliação médica e que tá tudo bem. Então vamos olhar para a dieta. Então, tá exagerando, e é muito comum hoje em dia, todo mundo quer ser vegetariano, vegano, eu não vou aqui discutir os motivos, mas aí exagera no consumo de fibras. Não consome líquidos adequadamente, porque quando a gente aumenta o consumo de fibras, a gente precisa aumentar o consumo de líquido. Caso contrário, você não vai ter o movimento intestinal adequado, as fezes vão ficar mais tempo no teu intestino, e lá mais tempo sendo fermentadas pelas bactérias, e se a quantidade é exagerada, você vai ter uma fermentação exagerada. E aí é um sinal para você olhar para o excesso. Então, no primeiro momento é bom, mas o exagero pode não ser tão bom. Consulte o seu nutricionista para aprender mais sobre isso, eu não vou falar detalhes aqui para vocês. Bom, agora vem o outro aspecto da característica do pum. Se você tem, normalmente é isso, vamos ver se você se identifica. Se você faz aquele pum, que é muitas vezes silencioso, é baixinho, o volume nem é tão grande, chega a ser quente e pode te dar também desconforto abdominal, e o cheiro realmente é muito ruim, isso indica que um outro grupo de bactérias está aproveitando uma quantidade excessiva de proteína que você consumiu. Nesse caso, são proteínas que têm enxofre, o grupo sulfidril. Por isso essas bactérias são chamadas de bactérias sulfidogênicas. Então, se você está fazendo esse pum, você está exagerando no consumo, principalmente de carnes vermelhas, proteínas de origem animal. Exagerando. E aí, o exagero nunca é bom. Sempre vai te trazer algum desconforto. Se você estiver atento, você pode pensar, comi muita gordura, muita carne, foi uma feijoada, e aí de tarde aquele desconforto e aquele pum, que realmente você tem que sair correndo de perto dos seus amigos, não é? Então, esse é um sinal de que tua dieta está desequilibrada também. Bactérias sulfidogênicas produzindo esses gases com esse cheiro forte, que indicam um processo que não é a fermentação. A bactéria fermenta carboidrato, que é o pum alto de metano, e a bactéria sulfidogênica, ela usa um processo que é chamado de putrefação. E é como se, o cheiro mesmo é de podre. Então, cuidado, presta atenção na tua alimentação. Agora, de novo, que fique claro que não significa que você não deve consumir carne. Sempre os excessos, os extremos são ruins, não é? Ser vegano, vegetariano, extremista e exagerar no consumo de fibras e produção de metano pode não ser bom. Ao mesmo tempo, gostar de comer carne e exagerar no consumo de carne também pode não ser bom. Isso não significa, gente, que eu tenho que comer muita carne, que é mais saudável por vários motivos, ou eu tenho que comer só vegetais, porque é mais saudável por vários motivos. Cada alimento tem uma função no teu organismo e, se consumidos de forma equilibrada, trarão benefícios a você. Então, minha defesa aqui não é fazer nenhuma apologia, nenhum tipo de dieta. Se você conseguir equilibrar os vários componentes da sua alimentação, você vai ter gases sendo formados porque você tem bactérias que convivem com você e que são saudáveis para o teu sistema imunológico, mas elas se alimentando desses produtos que você consumiu, elas vão produzir algum elemento secundário, vamos dizer assim. Se esses gases são eventuais, tem um pouco de cheiro, mas não chegam a te afetar socialmente, vamos dizer assim, tá tudo bem, ok? Então presta atenção no pum, que ele te dá uma dica também sobre a qualidade da sua alimentação. Não vou entrar em detalhes com relação aos produtos que são gerados por essa fermentação bacteriana ou putrefação, porque eles podem sim ter um impacto sobre o seu intestino. Por exemplo, as fibras, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são ácidos graxos importantes que modulam
o ciclo celular ali do teu intestino, regula algumas funções de uma forma saudável. Produtos de putrefação, tem alguns sendo estudados como potencialmente tóxicos, mas não significa que você vai ficar doente se comer carne. Então lembre-se de equilíbrio, de moderação e prestar atenção no seu corpo. Vou dar uma dica sobre xixi também, já que nós estamos falando, né, do que nós rejeitamos ou do que o nosso organismo rejeita e não absorve. Quando a gente faz aquela orientação de consumir 2 litros de água, né, 1,5 litro, 1,8 litro, nós estamos falando em repor a quantidade de urina que é excretada diariamente. Nós, os seres humanos, nós processamos em torno de 180 litros de sangue por dia, então nós produzimos urina e nós temos que repor isso, senão a gente desidrata. Ao invés de ficar contando o quanto de água que você está tomando e forçando tomar um volume que às vezes você não suporta, ou tomando muito pouco e ficando se sentindo culpado, não bati a minha meta dos 2 litros, olha para o seu xixi. A urina, gente, ela tem que ter uma característica límpida, clara, transparente. Se o seu xixi está amarelado, e quanto mais amarelo e mais escuro, indica que você está desidratado, ok? Semana que vem a gente se vê, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até lá!